Gente, o perdão ele é muito falado dentro da psicologia, se vocês não sabem, né? Dentro dos espaços terapêuticos ele é muito falado. Mas aqui dentro da nossa experiência, porque a nossa experiência ela é sempre do questionamento à interioridade. Então o terapeuta não fala sobre o perdão, mas o paciente ele começa a falar sobre o perdão a partir da interioridade mais profunda. Mas um perdão no sentido de uma compreensão da dor do outro, não de uma justificativa, porque não é questão de justificar o ato do outro, mas de compreender a dor do outro e o ato do outro. E esse é um processo profundamente libertador, no sentido de que a pessoa, quando ela, isso a gente vê dentro da experiência clínica, a partir de uma exigência que vem de dentro da pessoa, tá? Então, quando a pessoa ela consegue compreender a dor do outro, quando ela consegue elaborar e ela consegue compreender as motivações, a história do outro e o que levou àquele ato de infidelidade, ou de traição, ou de abandono, às vezes a pessoa trai e vai embora também, quando ela consegue elaborar aquilo, a primeira experiência que ela tem é uma experiência de leveza, de liberdade, de devolver a si mesma a confiança. E a confiança naquilo que foi quebrado antes, a confiança no amor, a confiança na possibilidade de confiar no outro, de confiar em si mesmo, de confiar que a experiência amorosa ela pode acontecer novamente. Porque quando a pessoa ela perde essa confiança e ela não consegue elaborar isso, ela realmente ela fica como que aprisionada e retomando essa história o tempo todo. Mesmo que ela não retome conscientemente nas conversas, emocionalmente, se ela não trabalhou aquela questão, ela vai retomando aquilo. E de repente, se ela entra em um novo relacionamento sem aquilo ter elaborado, aí dentro dessa quebra de confiança, são aquelas pessoas que vão entrar de uma forma insegura, desconfiada, às vezes ciumenta e às vezes possessiva. Não só porque passaram por uma traição, veja bem, é porque isso pode cutucar uma ferida dentro da pessoa, que pode suscitar outras feridas dentro da história de vida, inclusive história de vida que é transgeracional e que vem já realmente de muitas gerações. Mas o mais importante é que quando a pessoa elabora, quando ela compreende, porque ela precisa reescrever aquela história, quer dizer, o ato não deixou de ter acontecido, o acontecimento pronto, já aconteceu, mas o significado que ela vai dar àquele acontecimento, ele pode mudar. E é importante que ele mude, porque ela começa a se perceber de uma forma diferente. Ela começa a se perceber não só o outro dentro da ferida dele, mas ela começa a sair daquele processo de culpabilização, de fracasso, de descrença em si mesma, de uma autopercepção com uma baixa autoestima, por exemplo. E principalmente quando tem filhos na história. É preciso elaborar, porque as crianças, elas vão se percebendo e vão se formando muito dentro da relação do casal. E as crianças que percebem atos de infidelidade acontecendo dentro da própria história, e não precisa os pais falarem não, porque o inconsciente não tem paredes, como já dizia a psicóloga Renata Yoshi de Moraes, né? Vocês querem, por exemplo, um caso interessante que ela contou, por exemplo, é um caso de uma paciente onde a menina, mais ou menos, eu acho que lá na infância, por volta dos 4 anos, não me lembro bem, ela escondia o sapato do pai, para o pai não sair. E o pai batia. E quando ela começou a perguntar, ela se via na infância, escondendo várias vezes o sapato do pai. Então ela resolveu perguntar, mas por que essa menina esconde o sapato do pai, se ela sabe que ele vai bater? E aí ela foi e olhou e falou assim, ela sabe de uma coisa. O que ela sabe? Ela sabe que é com aquele sapato que o pai vai encontrar a amante. Então ela esconde o sapato do pai, para o pai não sair de casa. Então você vê, a criança ela é muito intuitiva e ela vive, o inconsciente não tem paredes, ela vive a relação dos pais como um ambiente de formação. Então, se houve um ato de infidelidade, ele precisa ser elaborado entre o casal, independente de eles estarem vivendo juntos hoje ou não. É preciso elaborar, é preciso sanar essas feridas, é preciso conversar sobre elas, é preciso trabalhá-las. Para quê? Para que ela não seja retomada na próxima geração
como um sofrimento e repetido de várias formas, não necessariamente de forma igual, não é? Então, por isso que é importante a pessoa, ela trabalhar isso, compreender, perdoar sim, porque ela está fazendo, inclusive, um favor a ela mesma, porque ela vai se tornar livre daquele sofrimento e vai poder retomar a sua vida, reconstruir a sua vida em outras bases, e não na base da dor, da vingança, do sofrimento, de uma baixa autoestima. Por isso que é tão importante a questão do perdão do ponto de vista clínico também, para que a pessoa ela possa existir de uma forma mais leve, vendo a vida com mais cor e reconstruindo a relação com aquela pessoa, se for assim que ela deseja, porque ela quer trabalhar, ela quer continuar, ela não quer destruir o vínculo afetivo só porque houve uma questão de fidelidade, ou se os dois não vão ficar mais juntos, ela também quer trabalhar essa questão e perdoar, porque é importante a qualidade da relação entre os pais, independente deles estarem vivendo juntos ou não, até pela questão da saúde psíquica dos filhos também. Então, de qualquer maneira, é importante que isso seja elaborado, né? Então, em algum momento é preciso sentar com aquela pessoa, conversar, esquecer a questão da culpa, mas escutar no sentido de elaborar o sofrimento para você fechar aquela página e não deixar isso se repetir nas próximas gerações da sua família, da sua vida ou através dos seus filhos também.